Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O tema central para nossa reflexão está no livro de Gálatas, capítulo 2. E o tema que consideramos central para esse capítulo é porque a lei não salva. O apóstolo Paulo, ele tinha, após a sua conversão, ido para a região da Galácia, demorou muitos anos. E após 14 anos, ele subiu outra vez a Jerusalém. Já tinha voltado, tinha encontrado com Pedro, mas agora, 14 anos depois, ele volta a Jerusalém com Barnabé, levando consigo o seu discípulo, que é Tito. E ali ele vai falar da sua obediência, sua revelação. E ali ele vai conversar sobre o evangelho que ele pregava aos gentios. A influência, que esse evangelho tinha exercido sobre aquelas pessoas que o aceitaram. E que a circuncisão não tinha nenhum sentido mais. Ele continuou essa questão da circuncisão, que era crucial naquela época, porque o entendimento dos judeus é que sem circuncisão, sem guardar os sábados, sem a questão da alimentação, ninguém salvaria. E Paulo está dizendo que tudo isso não leva à salvação. Paulo está mais uma vez dizendo que a salvação é pela fé em Jesus. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareceu de alguma coisa, nada me acrescentaram. Aqueles judaizantes que continuavam ainda insistindo, que eram judeus convertidos, agora cristãos judeus, mas continuavam entendendo que os gentios tinham que se converter ao judaísmo primeiro, obedecer ao judaísmo para depois se tornar um cristão. Paulo está dizendo que não tem nenhum sentido mais nisso, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Porque Paulo foi o apóstolo dos gentios, enquanto os demais apóstolos pregaram mais para judeus, e eles pregaram mais, ele pregou mais para gentios. E quando conhecer a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me entenderam, a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Mas o fato é que houve uma controvérsia entre Paulo e Pedro. O que aconteceu? Quando eles estavam lá em Antioquia, estiveram face a face, e eles estavam comendo com gentios. Pedro estava comendo com gentios, e ele foi criticado por judeus, e essa crítica fez com que Paulo se afastasse. E aí Paulo, de forma veemente, ele faz uma repreensão a Pedro. Ele diz: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter deixado levar essa dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a vontade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Então, Paulo, ele faz uma repreensão a Pedro na presença de todos. E sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu,
Porque obriga os gentios a viverem como judeus. Jesus já tinha dito que não havia mais distinção entre judeus e gentios. Não havia mais diferença. Porque agora a salvação se dá pela fé. Jesus já tinha dito, a salvação é pela fé em Jesus. Porque a lei não salva ninguém. Por que a lei não salva, meus irmãos? Existia 1013 leis. Ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém. E aí, quando Jesus disse que meu jugo é suave e meu fardo é leve, porque ninguém cumpria a lei. Por isso que a lei não salva, porque se você deixar de cumprir um mandamento da lei, você não salvaria. Então, a lei levou até Jesus. É em Jesus que há salvação. Mas ele diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo para que for justificado pela fé em Cristo, e não por obras da lei, por obras da lei ninguém será justificado. O que é ser justificado, meus irmãos? É se tornar justo diante de Deus. Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo e colocamos a fé em Jesus Cristo, nós somos justificados por Deus Pai e nos tornamos justos diante de Deus. É nesse momento que nós agora somos filhos de Deus por adoção. É nesse momento. Então, Pedro recebe essa repreensão de Paulo por esse ato que ele cometeu, dele deixar de sentar com os gentios. Se o próprio Jesus sentou com pecadores, com gentios, com judeus, por que Pedro fez essa acepção? Ele foi persuadido pelos judeus para isso. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque o próprio Jesus sentava com essas pessoas. Porque se torno a edificar aquilo que é destruir, a mim mesmo me constitui transgressor. Aquilo que ele fez durante as caminhadas dele com os gentios, se ele destruísse, seria transgressor daquilo que ele ensinou. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de ver para Deus, estou crucificado com Cristo. Você vê que Paulo, aquele homem fanático, aquele homem que perseguiu o povo de Deus, aquele legalista, ele muda todo o seu conhecimento, o seu conceito da lei. Ele sabe que a lei, ela foi cumprida em Jesus. E depois que Jesus morre na cruz, agora nós estamos debaixo da graça. E essa graça podemos receber pela fé em Jesus. Ele conclui esse capítulo dizendo, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E se viver, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Ele está dizendo que Jesus se entregou em nosso favor. Ele morreu naquela cruz, recebendo todos os pecados da humanidade em seus ombros. Ele se fez maldito em nosso lugar. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai dizer, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que morreu Cristo em vão. Ou seja, se você volta a seguir a lei, qual foi o sentido da morte de Cristo? Não
Não tinha sentido Jesus morrer em nosso favor. É isso que Paulo está argumentando. E é isso que ele nos revela nesse capítulo 2, dizendo que por que a lei não salva? Né? A lei não salva porque ninguém pode obedecer à lei. Não há um sequer na face da terra que vá obedecer à lei, esses 613 mandamentos que existem entre a Torá. E uma vez que você não obedece, ninguém é salvo pela obra da lei. Nós só seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. É isso que Paulo está aqui falando nesse capítulo 2. Que Deus continue nos abençoando.